Eu sou Idamara e, fazem aproximadamente já umas 2 décadas que eu conheci a meditação cristã, e desde então tem sido uma prática que tem sido um eixo na minha vida. Eu me identifiquei imediatamente, eu aprendi basicamente a meditação assistindo vídeos do John Main ensinando, ainda na época de vídeo, não tinha nem essas coisas de internet, assim, então assim, né. E foi muito lindo, porque eu me identifiquei, assim, foi muito rápido, sabe, era como se, sabe quando um copo de água, assim, quando você está no deserto e você quer uma água e aquela água vem, assim, te sacia, assim? E aí eu me identifiquei, nunca achei difícil ficar 30 minutos, meditando. Eu comecei já com essa quantidade, que eu sentia que o meu corpo, minha mente, meu espírito precisava dessa pausa, precisava desse momento, precisava, né. Então foi um presente. E o que eu acho muito lindo, né, assim, que ele, né, ele na prática ele falava, né, que quando você se isso fizesse bem para que você pudesse compartilhar com outras pessoas. E aí pronto, né, juntou a fome com a vontade de comer, né, porque aí eu falei: Aham, "Pronto, eu adoro partilhar as coisas que eu aprendo e que me faz bem. O que não me aham. faz bem fica comigo mesmo, diluo, né, mas o que me faz bem eu gosto de passar adiante". E aí eu comecei, e aí foi quando eu comecei a conhecer a comunidade, e aí veio uma pessoa lá de Tubarão que me ensinou, também veio aí também o Marcelo, né, aí de Porto Porto Alegre Alegre. também teve um tempo aqui, ele veio, participou do grupo aqui que eu tinha, presencial, Eu me então lembro veio de a ter visto, ter você nos retiros também nacionais, né, com o Dom Laures. exato. Aí eu não perdia né, com o Dom Laures, porque era um momento realmente de integração, porque essa relação da comunidade faz toda uma diferença que não é algo que você medita sozinha. Você não está sozinha, você está com uma comunidade, e isso é muito evidente. Então isso me fez muito bem, e tem feito, né. Então aí a partir daí foi assim, né, crescendo, né, na prática, porque foi virando uma rotina saudável para mim, compartilhando, ir nos retiros, tal. E aí, sempre no final dos retiros, tinha o chamado para os oblatos. E como eu sou metodista, eu falava: "Não, isso é coisa para católico, isso não deve ser para, né, para os evangélicos". Aí eu falei: "Bem, então eu vou ficar na minha", mas eu teve um ano que foi até num retiro em Aparecida e, olha, eles chamaram muitas vezes, e geralmente só chama uma vez. E aí eu falei: "Nossa, acho que isso tem a ver comigo". Aí como nós estávamos em silêncio, quando terminou, teve um intervalo para perguntas e respostas ali, aí eu entrei em contato com a Tainã e perguntei se era algo que eu poderia participar sendo cristã, mas com outra tradição religiosa. E ela falou: "Não, isso se você pode se tornar é um caminho", ela me explicou, né, o compromisso de, né, de meditar todos os dias até o final da minha vida. Aí eu falei: "Bem, né, já que eu tô quase 20 anos acho que mais, eu acho que dá para ir mais um pouco Dá pra aí". comprometer. É. Isso. E aí eu entrei no processo, né. Aí é toda uma jornada, fui, acho que até eu fazer os votos finais. Foram aproximadamente uns 5 anos, né, nessa porque é um caminho, né, Sim. você vai abrindo muita Vai coisa, discernindo, né. então aí é mais ou menos isso. Você mencionou aí o fato de ser metodista, né, a comunidade tem esse caráter também ecumênico e aberto a pessoas de outras crenças. Esse ano a gente está refletindo nesse tema, né, do futuro da religião. Que pensamentos lhe vem à cabeça, assim, quando a gente fala nesse tema, pensa qual vai ser o futuro da religião, qual o papel da religião hoje em dia, no futuro? Olha, essa questão, né, já olhar acompanhando aí até que já está tendo, né, um movimento dentro da comunidade sobre esse tema, né, então, já no final do ano, né, o Dom Laurence já fez a abertura, que esse seria o tema, então a gente está refletindo sobre isso, e a primeira coisa que me vem à mente é essa relação, né, com a palavra futuro, né. Aí você sabe, né, que quando você vai chegando aí já depois dos 60, a palavra futuro começa a ter umas dimensões bem diferentes de quando você era
mais novinha, né. Só em pensar que eu sou o futuro da minha criança. Então, é interessante pensar isso. Então a palavra futuro tem. Mas uma coisa que sempre me leva a essa palavra é a relação com o tempo. Então a gente está lidando com a temporalidade. E essa temporalidade e quando se fala em tempo, como eu venho do estudo, né, muita fenomenologia, a fenomenologia relaciona muito o tempo com o corpo. O corpo é uma experiência temporal. Então, e é muito interessante porque quando a gente pensa no futuro, né, no nosso corpo, o nosso corpo ele retém muito o nosso passado, mas ele também retém, né, ele apresenta horizontes de futuro. Isso eu acho muito bonito. Então o próprio corpo nosso já tem tantos elementos, né, tipo um fruto, que vai amadurecendo ao longo do tempo. Então eu acho isso como o nosso corpo expressa essa vontade toda. E isso me associa muito todo ao evangelho, né, que é uma associação, acho que muito essa questão temporal, e aí vem muito à mente essa relação quando Jesus está ali conversando com a mulher samaritana, né, e aí ele fala: "Olha, eis que vai chegar a hora, não vai ser nem aqui, nem ali, e vocês, né, vão orar, mas eis que chegar uma hora, e a hora é agora". Eu acho isso muito legal, onde os verdadeiros adoradores adorarão Deus em espírito e em verdade. Isso para mim, tem muito uma síntese, quando eu penso em futuro, né, eu penso muito sobre isso, tem essa relação muito grande com isso, porque a gente Uhum, está passando por uma temporalidade, né, nessa passagem. Então não é um lugar que define o futuro, né, mas aí quando Jesus fala, ele fala, né: "O tempo chegou, eis o tempo e é agora". Então é um futuro imediato. E isso é muito do corpo. Isso, porque o corpo tem isso. E ele fala isso numa conversa com uma mulher, num poço, né, pegando, né, questão da água ali, ele com sede, que é bem vital, né. E aí ele tem toda uma troca nesse lugar aí, então onde ele traz essa presença. E para mim a relação, já entrando em termos teológicos, a relação da verdade, passa pelo corpo. E aí que eu acho que a encarnação de Jesus é bem evidente sobre isso, né. Então, porque aí ele fala em espírito e em verdade. E para mim quando se fala a verdade, porque o corpo raramente mente, raramente o corpo mente. Então a verdade está muito associada ao corpo. Então você precisa do espírito e do corpo, uhum. essa verdade, para adorar a Deus. E você Aí tá aonde o falando seu corpo desculpa. não, tudo bem, pode prosseguir. Né, aí aonde o seu corpo vai estar nesse lugar é fundamental, mas é um corpo que está em si mesmo também, ele não está num tempo e espaço determinado. Primeiro para a gente encontrar Deus, adorar Deus, é um encontro interno nosso, com esse Deus interno dentro da gente, e não fora. Aí você tem a comunidade que te ajuda, mas É, o Dom Laurence e o John Main, eles enfatizam muito isso na relação da experiência da meditação, que ela é uma experiência. Não adianta a gente só ler, a gente, né, ouvir as palestras, que são edificantes, que inspiram, mas elas não determinam e não substituem a experiência por si só, uhum. né. Você pode É, ler fala todos os livros. eles dizem, né, eu não posso meditar por você, você não pode meditar por mim, Isso, então tem esse caráter individual como experiência também, mas eu estava pensando quando você estava falando sobre corpo, que também tem o corpo individual, mas tem o corpo coletivo, que é a comunidade, que é o corpo de isso, Cristo, né, para os cristãos. e Também tem, quando você fala em corpo, também tem esse aspecto, que não é só o meu aqui corpo que está exa passando, né, que vai passar. exatamente. Te ver, eu queria ouvir a tua opinião também sobre o que que a gente está vivendo atualmente, que é essas transformações, né, na sociedade em geral, que está afetando a religião. Até muita gente, né, acho que a religião tinha um sentido numa sociedade, ou na sociedade sempre teve, muitas vezes até usado politicamente, e continua isso hoje em dia, né. Como você vê que, que tá essa relação das pessoas, você acha que a religião ainda faz sentido ou isso depende muito, hã, da história de cada um, né? Como você vê a religião no meio de toda essa turbulência que a gente tem vivido em termos de transformação?
Olha, eu lá vou eu para Santo Agostinho de novo. A questão toda, né, assim, é que eu sou muito convicta, né, de que nós fomos criadas à imagem e semelhança de Deus e com uma finalidade de adoração. Então, assim, se nós não fazemos isso, ou não vivemos essa experiência, nós caímos no vazio, né. Caímos num vazio existencial, no niilismo, a falta de sentido, porque você perdeu o sentido de você viver. Agora o ego é super estratégico, né, ele vai inventar outros deuses para colocar no lugar. Então aí você vai achar que Deus é uma pessoa, é a sua casa, é a sua profissão, porque a gente como estrutura humana, egóica, nós precisamos de um Deus. Então o Deus vai aparecer. Sabe, seja lá de qualquer maneira, né. Então, só que esses deuses que a gente substitui pelo Deus verdadeiro, né, ele ilude, ele não satisfaz, ele trapassa, ele não ele é um esgotamento, ele te esgota, ele nunca está satisfeito. Você oferece, oferece e nunca satisfaz. Enquanto isso é legal, volta de novo lá para o texto de Jesus, né, ele fala: "A mulher, eu posso te oferecer uma água que você vai ser saciado o tempo todo". Então, isso é diferente. Se as pessoas então as pessoas elas podem se enganar que elas vivem sem um Deus, mas pode procurar, porque tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus é um ídolo. Então elas Uhum. estão cheio de ídolos na vida delas, porque elas pensam, aí tem: "Ai, é a minha família, é a minha é meu relacionamento", né, assim, ela vai procurando um lugar para preencher esse lugar que só Deus preenche. Então, aí eu vejo que não tem saída para o ser humano sem Deus e sem a espiritualidade, né, que é o lugar que ela ocupa isso, né. E a religião vem a preencher, mal ou ruim, né, ela vem dar conta desse lugar. Aí cabe a gente a ter discernimento de escolher, né, práticas que sustentam a gente de uma maneira saudável nesse relacionamento a gente, né, com Deus. Então é todo um crescimento do conhecimento, né, e das pessoas, e é muito de experiência também, né. E aí o que acho também legal é que quem conhece essa experiência tem que fazer que nem a mulher lá no poço, sai e diz, fala: "Olha, eu vivo isso gente, e é muito legal". Por isso que eu medito e eu fico: "Olha, eu medito, eu gosto". Sabe, é muito bom, por que você não experimenta? Eu não posso meditar pela pessoa, mas eu vivo, e aí a pessoa tem que ver na minha prática, na minha experiência, esse Deus que eu acredito que é amor, que é pátria, justiça, elas têm que ver isso em mim. Então não Aham. adianta eu ficar falando também "pratica a meditação", mas a meditação não está rendendo nenhum fruto que Na leve essa vida. pessoa a querer vir meditar junto comigo. Eu É, acho que é um você pouco por falou aí. ali que o ser humano nasceu para adorar e fazendo esse vínculo com a meditação e com oração em geral, né, para mim, né, ou a meditação principalmente é essa volta à fonte, né, essa fonte do amor, ela precisa ser diária, porque a gente é muito distraído, se perde, né, essa conexão com a fonte. Como você eu acho que você já respondeu, né, a próxima pergunta seria isso, como que essa prática contemplativa, qual o papel dela, né, nesse futuro, se a gente pensar da religião, mas eu já dando a minha reflexão, o que eu vivo é isso, se eu paro de a gente tem essa ideia do orar sem cessar, né, que não é orar, ficar o tempo inteiro repetindo uma oração, mas ter essa conexão. Para mim, a meditação de manhã e fim do dia, ela ajuda que todo dia seja, né, com essa conexão, tentando, né, não perder isso, porque como você falou, a gente é muito egocêntrico e isso, de novo, né, nenhuma religião, se a religião não te levar a ser uma pessoa mais amorosa, é uma coisa errada. Então é isso para mim que eu vejo como futuro da religião e papel da oração, como que você vê, assim, nessa no sentido de práticas contemplativas, eu queria que você também falasse, porque você trabalha com dança, com arte, que é um tipo de oração, tudo pode ser oração, pode falar sobre isso. Vamos por partes. Então, sobre o futuro, né,
da religião, eu vejo assim, né, o papel muito importante da comunidade, né, uma WCCA e as comunidades contemplativas, porque elas conseguem ter uma relação de inclusão, né, e um acolhimento mais pacífico, porque você está lá em paz, silêncio, nada é exigido de ti. Você não precisa saber cantar louvores, não precisa dançar lá para Deus, você não precisa falar, você não precisa fazer orações profundas e as pessoas a dizerem amém, amém, sabe, pedir confirmação para existir. Então, não, você está em silêncio ali, mas é um silêncio criativo. Não é um silêncio porque as pessoas falam: "Ah, mas nada de silenciamento", ainda mais eu que tenho toda essa tradição, né, com os direitos humanos, né, do movimento negro, uma população negra que é muito tempo silenciada, então você falar de silêncio, às vezes as pessoas falam, você tem que falar, você tem que, né, e não ficar em silêncio. Mas não é, é um silêncio de escuta do outro. É um silêncio que abre para o diálogo. Então, e aí é muito bonito, porque, por exemplo, no nosso grupo de sábado, eu tenho várias pessoas de diferentes tradições religiosas no meu grupo de meditação. Então, eles não estão aí e ninguém não tem choque. Ele sabe que é uma tradição cristã, nós lemos o texto, nós lemos as escrituras, mas abrimos para partilha, compartilhamos silêncio, e isso é suficiente, porque há algo universal em todas, né? E o silêncio abre para essa possibilidade de estar um com o outro em paz, né, e uma paz não disseminada, né, simulada. E então isso eu acho muito bacana, a promoção né, desse diálogo intrarreligioso, porque, né, são várias cristãos se reunindo, e interreligioso, porque são outras religiões podendo meditar junto, né. Então eu vejo o futuro da religião nessas práticas, onde todo mundo pode estar cultivando a percepção que tem de Deus, sem ser sem passar por estresse por isso, né, porque às vezes é um estresse você afirmar que você tem uma religião, que você é isso, que você é aquilo. Então, o silêncio não, você não precisa dizer nada, você vive a experiência ali. Então isso para mim é um ponto, importantíssimo. E em relação à arte, eu quero trazer assim, compartilhar contigo, Léo, essa relação a experiência que eu tive lá na África do Sul, porque ela foi determinante para eu pensar melhor os meus processos criativos. Porque a África do Sul, os artistas lá, quando eles vão fazer um espetáculo, eles têm basicamente 4 pilares, diríamos assim, que é cantar, dançar, contar uma história e a espiritualidade, a oração. Então, todo espetáculo que você vai assistir lá de dança, geralmente tem esses 4 elementos. Então, quando eu voltei do pós-doutorado, que eu fui estudar a relação dança e o perdão lá, e aí eu vi o papel que a dança tem para curar uma nação, para se reconciliar consigo mesmo, para se reconciliar com o mundo, né. Então, aí eu vi como que essas práticas podem ajudar. E como você conta história? Quando você escreve, que é um outro instrumento que eu uso, que é a escrita, você escreve sobre o seu passado, você escreve sobre o seu futuro, você escreve sobre mas você está no tempo presente. Então isso é muito importante também. Então, eu vejo que, são práticas, que propõem a reconciliação consigo mesmo, né, você dança a sua história, então o teu corpo vai contando a história, não que a tua boca está contando, né. Então, né, então é o teu corpo, que ele viveu aquelas experiências, ele viveu. Então nisso, já tem todo um processo de reconhecimento, de reconciliação, de integração, e isso é, né, é o bom. Aí, também eu uso, né, a meditação, porque não dá para você pensar tudo isso sem estar em volta de uma espiritualidade, né, porque aí, tem os perigos da mente, e você está lidando com um campo muito frágil do ser humano, quando você está entrando nesse campo do psicológico, do inconsciente, de você e o corpo armazena tudo. Então, quando eu coloco isso dentro de um contexto, né, assim, mais, embalado na espiritualidade, envolvido com a espiritualidade, eu me sinto até mais segura, porque não é uma direção
somente minha, eu sou uma facilitadora desses processos, mas Uhum, Deus está ali também, né, a partir do Espírito Santo, fazendo a obra, e por isso que às vezes é muito efetivo. Então aí entra a questão do diário, né, espiritual, eu escrevo diários desde os meus 13 anos, então a prática do diário, e hoje eu tenho diários espirituais, que são diários que eu faço, que eu vou anotando a minha experiência com Deus, a minha, né, e tudo isso, né, contribui. Então, quando eu apresento um trabalho, ele vem com essa, né, essa embalagem, diríamos assim, né, o uhum, presente. Mas é muito também uma experiência espiritual que a pessoa tem. Por isso que eu falo que não é só eu sou basicamente tipo, né, a torneira, a água que jorra não sou eu, né. uhum. Então isso fica também me traz mais leveza para fazer a facilitar os trabalhos também, mas e também aí para aquela questão que os méritos não são meus, né, e que eu fico feliz com isso também. Engraçado você citou aí o questão dos 4 elementos, né, que na arte na África incluindo a espiritualidade. Uma das coisas que o Lauro vem batendo nesse início das reflexões sobre o tema é que assim como não as sociedades que tentaram exterminar a religião, não conseguiram, porque é uma coisa humana. E ele menciona, assim como a música, a arte, tem que acabar, porque é uma coisa inata, interessante ver isso, que, por exemplo, os africanos da África do Sul, eles já veem isso como um dos elementos da a religião. E outra coisa que quando você estava falando, eu estava pensando que às vezes a gente tenta colocar a espiritualidade como, né, em algum compartimento da nossa vida, mas na verdade, o que o Lauro também fala é a vida em si é uma jornada espiritual, e não é que é só tem uma da parte da vida que é o espiritual. Então, né, quando eu danço e danço, tô ali totalmente presente, ou com o meu corpo, ou quando eu toco música, eu escuto e tô naquele pra mim isso é espiritual. E tudo, se a gente conseguir estar presente, pode ter esse caráter também. É. Obrigado, Ida, pelas reflexões, acho que foi bem rico e vamos seguir aí no refletindo sobre o tema durante o ano. Tá bem, mas parabéns aí pela iniciativa, é bom trazer isso, porque é uma contribuição também para a sociedade, então e eu gosto muito dos temas, né, da comunidade, porque é um momento, né, de levar, né, isso para o mundo, não é É, só a de instigar, comunidade. né, e não só ter o negativo, né, ter uma visão Sim, também de esperança, né, porque sim, senão a gente fica muito o que a gente vê nas notícias, "Ai, o mundo vai acabar", e tem diversas crises, né, que são reais, mas também tem as saídas, o gente junto tentando encontrar, né, como ser humano.